Amém, irmãos? Boa noite. Prazer imenso estar aqui, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem trazido na nossa casa, no nosso coração. E uma responsabilidade. Espero que essa palavra encontre lugar no seu coração, encontre lugar na sua mente, na sua meditação. Amém? O tema da nossa palavra hoje é um chamado para o arrependimento, amém? Um chamado para o arrependimento. Queria ler com vocês Provérbios 28, 13, versículos 13 e 14, na NVI. Provérbios 28, versículos 13 e 14. Amém? Vamos ler. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Bem-aventurado o homem que é constante no temor do Senhor. Amém? Vamos ler juntos, de novo o 13? Vamos ler juntos. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. 14. Bem-aventurado o homem que é constante no temor do Senhor. Amém. Irmãos, aqui temos um mandamento, né, uma ordenança do Senhor sobre aqueles que escondem seus pecados, aqueles que escondem suas transgressões, aqueles que fingem não ver sua vida espiritual, fingem não pecar, não dão importância, né, para aquilo que tem feito nas suas vidas, durante o seu testemunho, na sua semana, no seu trabalho. E teve um caso interessante, né, de um pastor famoso aqui de Goiânia, que até enviaram esse vídeo no nosso grupo lá de presbíteros, e a gente viu, e ele falava assim que ele cometeu um pecado, né, um pecado ali na sua igreja, né, ele molestava as membros ali da igreja, iniciava assuntos sexuais nas redes sociais, e esse pastor foi afastado e tudo, e foi movido contra ele um pedido de prisão, né, um mandado de prisão contra ele. Ele ficou preso 1 mês, e ali, depois de sair, né, da prisão, ele começou a comentar o que ele sentia falta, né? Então, chorando, até muito sincero, chorando, com o coração arrependido, sincero, ele dizia que ele não sentia falta do templo, ele não sentia falta dos cultos, né? Ele não sentia falta de exercer os seus dons. Ele é um grande músico, um grande compositor, mas ele sentia falta de comemorar os 10 anos de casamento dele, né? Há 10 dias ali seria 10 anos de casamento dele. Então ele sentia falta da família, ele sentia falta dos filhos, ele sentia falta de ser pai, ele sentia falta de ser marido, tio, filho, né? A gente imagina que a família dele viveu esse drama, esse problema, e não tem como, né? É uma confiança que foi quebrada ali. Então isso envolve os pais, os pais dele, os pais dela. Então foi muito difícil. E mesmo que em lágrimas, irmãos, aquele irmão parece não encontrar no seu coração uma esperança, um consolo. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o que é arrependimento de verdade, o que é arrepender de verdade. Então, quando é que nós sabemos que houve em nós um verdadeiro arrependimento? Ou em alguém, como é que a gente sabe que houve em alguém um verdadeiro arrependimento? Será que se arrepender é somente sentir falta de ser um bom filho, um bom pai, de cumprir os seus papéis, né, como marido? Que tipo de arrependimento gera em nós uma mudança verdadeira
a ponto de a gente abandonar aquele pecado que vira e mexe a gente comete, vira e mexe está à nossa porta, está no nosso coração. Que tipo de arrependimento nos faz alcançar a misericórdia? Amém? Então nós vamos ver algumas características de pessoas que não se arrependeram. Vou contar uma história aqui muito conhecida dos irmãos sobre Davi e Batseba. Davi era o rei de Israel e ele conheceu uma mulher, que era uma mulher casada. Davi passeava ali pelo seu palácio em Israel e passeando pelo seu palácio ele olhou pela janela e viu uma mulher casada. E essa mulher era a mulher de Urias, o heteu. E Urias, naquela época, o reino de Israel travava muitas batalhas e Urias estava na guerra, guerreando por Israel. E há muitos meses Urias estava na guerra e Davi disse aos seus servos, era uma mulher muito bonita, Batseba. Davi disse aos seus servos: traga essa mulher para mim que eu quero me deitar com ela. E ali Davi tomou aquela mulher e teve relações com aquela mulher. E aquela mulher voltou para casa, e um pouco depois daquela mulher ter voltado para casa, ela disse aos servos de Davi: estou grávida. Então, aquela mulher engravidou de um relacionamento com Davi, com o rei Davi, um relacionamento, né, reprovável por Deus. E Urias, né, Davi querendo encobrir as suas transgressões, encobrir o seu pecado, Davi chama Urias da guerra e diz para Urias: Urias, você vai descansar agora, você não vai mais guerrear. Vai para sua casa, toma sua mulher, deita com a sua mulher e descansa um pouco dessa vida de guerra, de batalhas. E Urias se negou naquela noite a dormir com a sua esposa. Urias não podia deixar os seus amigos de batalha naquele lugar e simplesmente desfrutar de uma vida, de um momento de prazer ali, sabendo que seus amigos estavam na batalha. E Urias dorme ali na entrada do palácio. Urias se recusa a deitar com a sua mulher. Novamente, Davi chega para Urias, sabendo que ele não dormiu com a sua mulher, fala para ele: Urias, vamos aqui beber, vamos nos embriagar aqui, cara, relaxa um pouco, relaxa, cara. Vai para sua casa, seja menos cri-cri, Caxias, Urias. Não se preocupe tanto com a guerra. Mas, na verdade, Davi queria encobrir aquele pecado do seu coração. E Urias novamente bebe ali na presença do rei, um grande jantar. E Urias novamente não vai para a casa da sua esposa. E aí Davi tem um terceiro plano, que é mandar Urias de volta para a guerra e, numa frente de batalha, ali, matá-lo. Planejou matá-lo. Engraçado que Davi faz uma coisa terrível. Davi manda uma carta a Joabe. Joabe era o general de guerra, né? Coordenador da guerra ali. Davi manda uma carta a Joabe pelas mãos de Urias. Davi dá uma carta para Urias e fala: leva essa carta para Joabe. Nessa carta dizia o seguinte: Joabe, coloque esse cara na linha de batalha, na linha de frente, para que esse cara morra nessa guerra. Irmãos, e ali travaram-se uma guerra, e todo mundo sabe que numa guerra de linha de frente existem arcos, flechas, e é muito difícil não haver baixas. Naquele dia, muitos soldados morreram, e Urias também morreu. E para aplacar a fúria, a ira de Davi, Joabe, o general daquela guerra, manda uma carta de volta a Davi: olha, Davi, para você ficar calmo, tranquilo, Urias morreu. Mas também morreram muitos com eles, muitos, tivemos muitas perdas. Amém, irmãos? E Davi, pronto, resolvi o meu problema, resolvi aquilo que me perturbava. E Davi agora, passados alguns dias, né, Davi toma aquela mulher de Urias, Batseba, para ser sua esposa. E naquele momento, irmãos, Davi continuou vivendo a sua vida normalmente, achando que tinha resolvido todas as coisas. Mas no final do capítulo, 2 Samuel 11, diz que aquilo não foi bom aos olhos de Deus. Deus não se agradou daquela situação. E vem o profeta Natã,
naquela época, e conta uma história de Davi. Fala, Davi, um certo dia, um homem muito rico, tinha muitas posses, muitas ovelhas, muitos carneiros, recebeu forasteiros em casa, recebeu turistas ali na sua casa, né, visitas. E esse homem foi no seu vizinho, e tinha uma outra família muito pobrezinha, que tinha apenas um cordeirinho. Esse carneirinho comia na mesa, esse carneirinho bebia da água da mesa ali. Era uma família muito pobre. E esse senhor muito rico mata aquele carneirinho do seu vizinho e oferece como jantar para aqueles forasteiros. E aí Davi se enfurece muito com aquela situação e diz para o profeta Natã, ó, digno de morte seja esse homem. E que esse homem devolva 4 vezes mais aquilo que ele pegou dessa família pobre. E aí o profeta Natã coloca o dedo na cara de Davi e fala, esse homem é você. Esse homem é você, Davi. Você tomou a mulher de Urias, a única mulher que ele tinha, a família que ele tinha. Você tomou ela para si e Urias morreu na batalha. Você planejou a morte de Urias. Davi, mesmo arrependido, mesmo entrando para dentro dos seus aposentos, orando a Deus, passou dias sem comer, sem beber, e orando, pedindo perdão a Deus, aquela criança, né, que a Batseba estava esperando, morreu. Então essa é uma história que remete muito a isso, né? E aqui eu quero elencar alguns princípios, né, sobre o pecado. Quem peca, o que essa pessoa começa a fazer após o seu pecado? Aquele que encobre as suas transgressões, ele pratica algumas coisas. Eu queria falar aqui com vocês. Em primeiro lugar, essa pessoa diz para si mesmo que nada aconteceu. Então, a desculpa não foi tão grave assim. Ela diz para si mesma, não foi tão grave esse pecado, eu vou resolver de alguma forma. Então Davi tenta oferecer bebidas a Urias, Davi tenta de todas as maneiras fazer Urias voltar lá, envolve tanta gente, né? Então esse tipo de pessoa procura amigos complacentes para confessar. Ele não procura um pastor, ele não procura um irmão que vai confrontá-lo, ele procura aquele amigo que ele conta aquela história, e o amigo fala para ele, cara, de boa, cara, esquece esse negócio. Deus, deixa para lá, Deus, fala com Deus aí, pede perdão, bora seguir a vida, cara. Então, ou muitas vezes nem isso, a pessoa conta, eu ouvi uma história de um irmão que contava os seus pecados num conselho de uma igreja, e contava como se fosse uma vantagem. Pecados assim, dessa natureza, sexuais, misericórdia, né? E aquele conselho não confrontava aquele irmão, e por fim, não teve jeito, né? Aquele irmão foi convidado a se retirar, porque ele estava contaminando os outros irmãos, dizendo que aquilo não era nada, que aquilo não era tão grave assim. Não é verdade? Esse em primeiro lugar, né? Dizer para si mesmo que nada aconteceu. Segundo lugar, mudamos os nossos valores para justificar o nosso pecado. Então Davi era um homem de guerra, um homem que tinha guerreiros, um grande general de guerra. Davi era preparado na arte da guerra. Ele sabia que a honra dos exércitos, digamos assim, o regimento dos exércitos não permitia que um soldado viesse da batalha e descansasse, enquanto os outros estavam lá pelejando na guerra, lutando a guerra. Era um desrespeito muito grande você fazer isso com seus compadres, seus amigos que estavam lá. Então Davi, mesmo sendo um homem de guerra, ele muda os seus valores para justificar o seu pecado. Fala assim, não, cara, descansa aí. Então, ele abre mão daquilo que ele acreditava, como soldado, como general de guerra, e diz que para Urias, cara, muda aí o seu comportamento, muda a sua ideologia, muda de ideia. Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que muita gente tem mudado de ideia. Muitos pastores têm mudado de convicção e passaram a aceitar todo tipo de pecado, todo tipo de conduta na sua igreja e não confrontar essas condutas, a ponto de que hoje você
tem as igrejas inclusivas, você tem as igrejas pets, você tem tanta coisa que você pode levar para aquela igreja todos os seus pecados e conviver com os seus pecados naquele lugar. Não há confrontamento, não há confronto do pecado, não há uma palavra de arrependimento. Como é que uma pessoa se arrepende num lugar desse? Tudo é permitido, tudo pode, né? Tudo é ensinado, pecados sexuais, adultérios. A gente até brincava, tinha uma igreja aqui em Goiânia, que ela era tradicional em separação. Todos os seus líderes se separavam. Aí a gente ficava até brincando com a música. A gente cantava, essa música, se a gente cantar ela, a gente... Misericórdia, irmãos. Era assim, era uma regra na igreja. E essa igreja acabou, graças a Deus. Graças a Deus que essa igreja não existe mais. Porque misericórdia, né? Uma igreja que destrói famílias, a exemplo dos seus líderes. Graças a Deus que essa igreja não existe mais. Terceiro lugar, nós envolvemos mais pessoas que nós mesmos na sujeira do nosso pecado. Então Davi manda uma carta a Joabe e envolve Joabe. Davi faz Joabe um co-participante da morte de Urias. Se tivesse uma polícia, uma justiça naquela época, Joabe também seria preso por participar de assassinatos, né? Por participar de um complô, de uma armação contra Urias e contra os outros soldados. Então, quantas pessoas, irmãos, têm pagado o preço do nosso pecado? Quantas pessoas têm sido envolvidas no nosso pecado? Às vezes a gente pensa que o que eu fiz vai só afetar a mim mesmo, só vai acontecer aquilo e nada mais, mas será? Será que os nossos filhos, será que o nosso cônjuge não tem colhido os frutos, não tem sido prejudicado de alguma maneira, não tem sido a maldição que está sobre nós, lembra lá do versículo? Não prospera. Quem cobre as suas transgressões não prospera. Muitas vezes, irmãos, a sua esposa, os seus filhos estão submetidos a uma situação, a um pecado, uma consequência gerada por você. Gerada por aquilo que você praticou. E aí você não prospera e seus filhos têm que conviver com essa situação, né? Conviver com esse pecado, né? Quarto lugar, perdemos a consciência do que é justo e do que é injusto. O pecado nos cega. Então, quando o profeta Natan chega para Davi e fala para ele, conta uma história, Davi já não é mais um homem justo. Davi não percebe, mas não perdeu a sensibilidade. O pecado tira a sensibilidade dos olhos, a percepção. Você ouve uma história e não consegue ser justo, fazer justiça. Ele, como rei, deveria fazer justiça. Então, o pecado nos deixa completamente cegos. E aí Davi diz, esse cara merece morrer. Precisou de Natan, falou, esse cara é você, Davi. Abre o seu olho, cara. Abre o seu olho, esse pecado é seu. Amém? Então, as consequências do pecado e de quem cobre suas transgressões. Jamais prospera. Essa pessoa naturaliza o pecado na sua vida. Essa pessoa perde os seus valores, muda de ideologia, muda de ideia, para poder adequar a sua vida, a sua nova vida pecaminosa, a sua fé, a sua religiosidade. Envolve mais pessoas nesse ciclo vicioso de pecado, nessas consequências. E por último, se torna completamente cego. Amém? Mas existe, graças a Deus, existe uma esperança para nós. Amém? Esses são os sintomas dos pecados, das nossas transgressões, de encobrir as nossas transgressões. Mas existe o arrependimento. O verdadeiro arrependimento, a verdadeira graça, que nos limpa, que nos purifica de todo pecado. E Deus quer nos ensinar agora como nos arrepender verdadeiramente. Não basta simplesmente querer ser um bom marido, não basta simplesmente querer ser um bom pai. É preciso se arrepender verdadeiramente. Amém? Então nós vamos ler juntos, meditar juntos no Salmo 51. É um salmo de Davi,
onde Davi se arrepende desse episódio com Batseba. Irmãos, esse salmo é poderoso. Esse salmo nos ensina muitas coisas. Davi se arrepende e Davi nos ensina o verdadeiro arrependimento. Queria ler com vocês Salmo 51, versículo 1, na tradução NVI. Amém? Como nos arrepender? Salmo 51, versículo 1. Vamos ler. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga de mim as minhas transgressões. Lava-me de toda culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Então, o primeiro ponto aqui, nesses 3 versículos, é o seguinte: é o meu pecado. Não é culpa do outro, é a minha. Versículo 2: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Então, o primeiro ponto do arrependimento é: o pecado é meu, não é culpa do outro. Esse é o primeiro ponto. Então, irmãos, não era Batseba que era bonita demais. Amém? Não era Batseba que era bonita demais. Porque viriam outras mulheres, não é verdade? Davi era um rei, haveria outras mulheres no reino, haveria a Joana, a Maria, né? Tantas outras mulheres. Então, o pecado, a culpa do pecado de Davi era o coração de Davi. Não era a janela de Batseba que era grande demais. Era a janela dos olhos de Davi. A Bíblia diz que nossos olhos são a janela da nossa alma. O que tem na janela da sua alma? O que tem? Bondade, pureza, graça, amor uns pelos outros, ou maldade, cobiça? Então, não é a oportunidade, irmãos, que é boa demais. É o nosso coração que é mau, pecador. Vamos seguir. Versículo 4. Contra ti, só contra ti, Senhor, pequei, e fiz o que tu reprovas, e de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Nós somos, segundo ponto do arrependimento, nós somos pecadores por natureza, desde que concebeu a nossa mãe. Nós somos pecadores por natureza. Não há em nós bem algum, não há em nós capacidade para nos redimir dos nossos pecados, de arrepender por nós mesmos. A Bíblia diz em Efésios, não precisa abrir, a Bíblia diz em Efésios 1, 11 e 12, que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Nós fomos comprados por Ele. Então, irmãos, Deus nos criou nos criou e nos comprou do pecado. A forma como você se livra da culpa é apenas pelo sangue de Jesus. Não é apenas indo lá pedindo perdão para sua esposa, ou indo lá consertando os seus erros. Tudo que a gente faz contra o outro, a gente faz contra Deus. Porque todas as pessoas, a Bíblia fala que tudo foi feito dele, por ele e para ele. Todas as pessoas pertencem a Deus. Os crentes, os ímpios, os incrédulos, tudo pertence a Deus e tudo é para a glória de Deus. Você lembra daquele versículo que diz assim, ó: quando fizerdes isso a mim, aos meus pequeninos, fizerdes a mim. Você quer fazer alguma coisa para Deus, você faz alguma coisa para o seu irmão. Quando vocês me visitaram nas prisões, Jesus diz ali uma parábola: vocês me visitaram nas prisões, vocês me deram de comer, me deram de beber. E os discípulos perguntam: quando que a gente fez isso para o Senhor? Jesus, você está pirado, cara. Ele falou assim: quando vocês fazem aos meus pequeninos, vocês fazem a mim. Então, todo pecado que você comete, primeiro é um pecado contra Deus. Amém? Esse é um pecado que a gente comete contra Deus. E primeiro a gente precisa
pedir perdão a Deus. Nós fomos comprados, nós somos feitos para o louvor da sua glória, nós somos eleitos, geração do Senhor, nação santa. A Bíblia diz em João 17, Senhor, aqueles que tu me destes, Jesus orando, aqueles que tu me destes, nós somos do Senhor. Amém? Vamos seguir lendo, versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Somente o Senhor pode nos purificar de todos os pecados. Irmãos, queria dizer que voltar para a igreja não é voltar para Deus. Tem muita gente que se esconde atrás da religiosidade. Vem para a igreja achando que esse ato religioso, ela está se voltando para Deus. Então, você vê a história desses pastores, nós temos visto muitas histórias nas igrejas cristãs do mundo todo. Pessoas que usam a fé, pessoas que usam a hiperatividade na igreja, pessoas que usam seus dons para continuar pecando contra Deus. E aí ele faz tudo aquilo, ele naturaliza, muda de ideia, muda de opinião, muda de ideologia, e faz de tudo para conduzir a sua igreja sem confronto. Faz de tudo para conduzir a sua igreja sem arrependimento. Então, voltar-se para a igreja não é sinônimo de voltar-se para Deus. Você precisa, quando você peca, quando você está longe do Senhor, você precisa voltar para o Senhor. Amém? Não adianta vir aqui só no culto. É preciso você orar, é preciso você entrar numa dimensão de perdão, de graça, de arrependimento. Essa noite é uma noite de arrependimento. Então nós temos exemplos de Saul. Saul era um rei de Israel, ordenado, escolhido, foi ungido. Mas Saul não se arrependia. Saul vira e mexe na guerra, nas batalhas, fazia tudo o que o Senhor reprovava. Tudo que o Senhor reprovava. Era um homem crente, ungido. Amém? Ungido, escolhido pelo Senhor. Mas não se voltava para Deus. Temos Caim também, que oferecia, o pastor Júlio falou hoje cedo, oferecia o que queria para Deus. Oferecia da forma dele o sacrifício. Oferecia um sacrifício manco. Então, irmãos, é o coração do homem para com Deus. Amém? Não é a sua atividade, não é a sua atividade religiosa, não é a sua presença aqui. É o seu coração contrito e quebrantado para com Deus. Vamos seguir. Verso 8, Salmo 51, verso 8. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não te expulses da sua presença, não me expulses da sua presença. Nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Meu irmão, nós somos uma igreja que fomos comprados, nós somos a noiva do Senhor, nós somos comprados, lavados, redimidos pelo Senhor. Então nós não acreditamos que uma pessoa quando peca, ela perde a sua salvação. Amém? Nós não acreditamos. Uma vez salvo, sempre salvo, o sangue de Jesus foi suficiente para perdoar os seus pecados de hoje, os seus pecados de amanhã, os seus pecados do passado e os seus pecados que você ainda vai vir a cometer. Mas existe uma coisa que a gente perde: a alegria da salvação. E aí a gente conversa com os amigos. Aquele que não foi escolhido e salvo por Deus, meus irmãos, ele comete todo tipo de pecado, e aquilo não acontece nada com ele, né? Não acontece nada. O cara vai lá, numa festa, numa coisa, se deita, namora todo mundo, vai para casa, toma um banho, janta e dorme. Mas um filho de Deus, isso é impossível. O
Filho de Deus, isso é impossível. A gente até conversava, né, Felipe? Uns anos atrás, falava, cara, não adianta, o cara não tem como, o cara é escolhido, convertido, não tem como ele pecar. Fica escrito na cara dele, no coração. A alegria da salvação sai do cara. Aquele sorriso amarelo, aquela tristeza. E enquanto o cara não confessa, enquanto o cara não se abre, irmãos, não há alegria. Não há alegria da salvação. Amém? Então nós somos salvos, mas a gente precisa da alegria da salvação. Da graça do Senhor, continuamente nós fomos feitos para a sua glória. Nós fomos feitos para ser sacerdotes do Senhor. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. E não adianta você tentar viver uma vida de pecado. Se você for escolhido, irmãos, e você for lá, vai perder a alegria da salvação. A coisa não prospera. Amém? Vamos seguir? Então, somente o Senhor pode devolver a alegria da salvação. O perdão, pedido de perdão ao Senhor pode devolver a alegria da salvação. Amém? 16, vamos para o 16. Salmo 51, 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Irmãos, Davi era riquíssimo. Davi era um rei que tinha muitas posses, muitos gados, muitas ovelhas, servos. E ele diz aqui, não adianta. Não adianta. Se o Senhor se agradasse de sacrifícios, de ofertas queimadas, eu faria. Mas não é isso que Deus quer de mim. Amém, irmãos? Não é a sua hiperatividade religiosa. Não é você vir e tentar ficar encobrindo as suas transgressões, a sua maldade com hiperatividade. Esse é chegar ao Senhor, se arrepender ao Senhor, orar e confessar, Senhor, eu pequei contra Ti, somente contra Ti eu pequei, Senhor. Cura, lava a minha alma, lava o meu coração, lava o meu espírito. Se compadece de mim, Senhor, purifica. Eu não quero ser um crente que fica se escondendo atrás da música, atrás de afazeres religiosos. E aí eu vivo essa vida no automático, a vida inteira, e aí você não sabe por que você não prospera. Você não sabe por que Deus não está com você. Você não sabe por que as suas orações não são respondidas. Porque Deus não se agrada de sacrifícios. Deus quer um coração contrito e quebrantado. Então não finja normalidade, trazendo ofertas e sacrifícios. Não finja, quebrante seu coração. Amém? Por último, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28, 13. Amém? Queria dizer uma última reflexão. Na época do tabernáculo, existia o sacerdote. E geralmente não, necessariamente o sacerdote deveria ser da tribo de Levi. Porque a tribo de Levi, na partilha de terras, ela não ficou com terra. A porção da tribo de Levi era a unção, o sacerdócio, era o serviço do Senhor. Era estar com o Senhor continuamente. Era servir e pedir perdão ao Senhor pelos pecados da nação e pelos seus próprios pecados. Essa era a herança da tribo de Levi. Amém? E o sacerdote, irmãos, vivia na casa do Senhor. Vivia para adorar o Senhor, vivia para cultuar o Senhor, servir. Mas o sacerdote tinha um medo. Um medo ele tinha. O medo que o sacerdote tinha era o seguinte, que no dia que chegasse, o dia da expiação, de servir, de pedir perdão pelos pecados dele, amém, irmãos? O sacerdote também pecava, amém? Ele era separado, santo, mas ele tinha pecado. Mas ele tinha que pedir perdão pelo pecado dele e pelo pecado da nação, do povo. E se ele entrasse na tenda, no tabernáculo, no lugar de adoração, com o coração
cheio de maldade, de transgressões, de impureza, de lascívia, se ele entrasse naquele lugar com a intenção errada, ele era imediatamente morto. Existe uma série de comportamentos que ele devia ter. Então, para oferecer o sacrifício, o sacerdote precisava ter um coração contrito, arrependido, quebrantado. Em nome dele mesmo e em nome de toda a nação de Israel. Amém? Então, irmãos, a sua santidade é para você se chegar ao Senhor, mas também é para levar, para pedir perdão pelos pecados dos seus filhos, pelos pecados dos seus pais, reconciliar com o Senhor toda a sua família. Não há prosperidade, não há quem cobre os seus pecados, as suas transgressões não prospera, a sua casa sofre junto com você, a sua família, existem maldições, bênçãos e maldições hereditárias, sua família sofre com você. Então eu queria nessa noite, finalizando aqui, que você fechasse os seus olhos nessa noite. E nessa noite a gente não vai fazer um sacrifício qualquer para o Senhor. A gente não vai trazer uma oferta qualquer. Nós vamos oferecer o nosso coração. Amém? Nós vamos oferecer o nosso coração. E dizer para o Senhor que nós não vamos misturar as coisas. Nós não vamos dizer para nós mesmos que está tudo normal, que está tudo bem. Nós não vamos tentar envolver as pessoas nos nossos delitos, nas nossas transgressões, nas nossas maldades. Mas nós vamos purificar o nosso coração. Nós vamos nos arrepender. E nós vamos nos arrepender do nosso pecado contra o Senhor. Amém, irmãos? Nessa noite, comece a pedir perdão, comece a entrar nesse Santo dos Santos, oferecendo ao Senhor a sua vida, o seu coração puro. Diz para Ele: Senhor, os meus ossos, a minha alma está angustiada, Senhor, por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu carrego, por esse pecado que me persegue, Senhor. Mas eu quero entregar tudo ao Senhor. Eu pequei contra Ti, somente contra Ti pequei, Pai. Perdoa os meus pecados, Senhor. Pai, perdoa os pecados, Pai, dessa nação, dessa igreja. Pai, uma igreja, Senhor, que não se arrepende. Uma igreja, Senhor, que tem dificuldade, Senhor, de se achegar a Ti. De estar junto a Ti, Pai. Confessar tudo aquilo que os impede, Senhor, de se achegar ao Senhor. E muitas vezes os filhos, a família é que tem pagado. Quantos têm sofrido uma morte espiritual, dificuldades, por não conhecerem o Senhor através de nós. Mas nós queremos nos purificar. Nós queremos nos santificar, Pai, para representar a nós mesmos e também aos outros que estão conosco. Então purifica, Senhor, pecados, lava-nos, Pai, dos nossos pecados. Nós queremos oferecer o nosso coração, Pai, a nossa vida, Pai. A nossa vida, nós queremos ser purificados pelo Senhor, Pai. Completamente sarados, completamente limpos da nossa maldade, da nossa cobiça, Pai, das nossas transgressões. Oh, Pai, derrama o Seu Espírito sobre nós e nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, de toda maldade, Pai. No nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.